Lá o trabalhador trabalha para ganhar uma miséria. E aí eu queria que vocês fizessem um comentário sobre o que sempre foi ensinado para nós aqui sobre essa questão. A princípio, assim, até eu sempre cito isso, né? Que eu acho que foi uma arrogância, um preconceito e um erro estratégico dos Estados Unidos, mas ele cometeu o erro estratégico pelo preconceito. Ele nunca achou que ele ia levar a indústria para a China e a China ia aprender com isso, né? O que você não transferir tecnologia, eu faço engenharia reversa. Uhum. Ele falou, como ele falou, tem a Nike, tem vários concorrentes da Nike, até melhores do que ela, produzindo produtos até melhores. Tem a Apple que foi lá, agora tem a Huawei, né? A Xiaomi? Que a Huawei, se não me engano, tem um celular que é mais avançado que os da Apple, né? Sim. Custa R$35.000 aqui no Brasil. Diz que é uma coisa de outro mundo, o celular. Por que os Estados Unidos barrou a entrada da Huawei lá por causa do 5G dos Estados Unidos? Porque eles já estavam muito à frente dos americanos quando eles chegaram no 5G. E, inclusive, fizeram pressão no Brasil para não fazer o acordo com a China, né? Então, assim, os Estados Unidos, quando foi para lá, foi a oligarquia rica dos Estados Unidos num processo de financiarização. O que é para as pessoas entenderem o processo de financiarização? É a lógica das finanças sobrepondo a lógica da economia, como um todo, né? Como um modelo de desenvolvimento econômico de um país, é as finanças que se sobrepõem. E a lógica das finanças é retorno, é número. Não quero saber onde você produz, desde que eu tenha um retorno maior. Então, quando as empresas foram para os Estados Unidos, foi porque a classe trabalhadora dos Estados Unidos já era muito organizada, as trade unions, a classe trabalhadora tinha um poder de barganha muito grande para negociar melhores condições de trabalho, melhores salários, mais benefícios. Então, o que os oligarcas ricos estadunidenses fizeram foi sacanear a sua própria civilização, sua própria classe trabalhadora. Falou, não, vamos para os países asiáticos que estão precisando das nossas indústrias, a mão de obra é mais barata, vamos para lá em detrimento da nossa população. Então, quando eles foram para a China, eles foram com essa intenção. A mão de obra realmente era muito mais barata que nos Estados Unidos. Uhum. Só que eles não foram também para ajudar os chineses, eles foram lá para explorar os chineses. Sim. Tá? E aí, quando eles foram lá, tanto que os Estados Unidos se desindustrializou, como disse o Elias, o nível salarial do setor de bens e serviços não cresce há 40 anos, está estagnado, porque, como ele bem lembrou, você tem ainda produtividade, porque quando você olha a alta tecnologia e a ciência, que eu falo que é o que gera produtividade, gera retorno, gera riqueza, você tem uma alta... Porque quando você fala produtividade é per capita. Você divide lá, a produtividade americana é altíssima. Tá, mas o ganho dessa produtividade em termos de mensuração de riqueza está indo para quem? Se o salário está estagnado há 40 anos, está indo para a oligarquia rica. Exato. Para menos 0,1% da população que está se apropriando dessa riqueza que é ganha através da produtividade. Então, quando a gente faz as comparações infantis aqui no Brasil de o americano é 6 vezes mais produtivo que o brasileiro, tal... porque ele é melhor, porque ele trabalha. Não, porque a produtividade lá realmente é altíssima através do que eles ganharam, mas toda essa produtividade está sendo apropriada por 0,1% da população. Então, quando os Estados Unidos foi para a China, ele foi com essa intenção. Tá? Só que acho que o Elias já explicou muito bem isso. Tem, em algumas entrevistas suas que eu vi, que assim, quando você olha os planos quinquenais da China, você vê que a classe trabalhadora está sempre em evolução, em ganhos salariais, em ganhos de melhores condições de trabalho, né? Isso que eu ia te perguntar, Cobor, desculpa te interromper. Eu fiquei pensando aqui enquanto você falava. Como é que é a carga horária de trabalho da China? Porque, assim, o que a gente ouve muito os japoneses trabalham muito, são muito estudiosos. E é verdade, os japoneses, a gente sempre tinha medo nas faculdades, né? Porque eles são muito estudiosos, enfim. Como é que é a carga horária da China hoje? Acho que o Elias pode responder. Vamos aqui já passar aqui, fazer a limpa aqui nessa discussão. Falam da escala de 9,96 na China, que fala muito que existe na China. Eu sou a favor o Léo Siqueira falou que sou contra a escala 6 por 1 no Brasil, mas a favor na China. Isso não é verdade. Existe na China, primeiro que existe uma CLT na China que está cada vez mais avançada em relação à brasileira. Então, os trabalhadores chineses, eles têm cada vez mais direitos trabalhistas por conta das necessidades do Estado em ter pessoas consumindo mais e também por conta da luta que eles travam no país, que a China é o país que faz mais greves no mundo. Tá? Isso não significa diretamente que a China não tenha, por exemplo, alguns males do capitalismo, como, por exemplo, a precarização do trabalho. Tá? Então, na China existem nichos da sua indústria, cada vez menores, em que se pratica essa jornada de trabalho 996, mas não é mais a regra. O que é 9966? Não entendi. 9 horas por dia, 6 dias por semana, uma coisa... depois procura no Google aí para dar uma coisa que é outra exploração do trabalho. 9%, tipo, você trabalha 6 ou 9 horas. Existe isso, só cada vez menos e sujeita a altíssimas multas por parte do Estado chinês. Por outro lado, rolou agora, em março, o quê? As chamadas 2 sessões do Parlamento chinês. A sessão da Assembleia Popular Nacional, que é a Câmara dos Deputados da China, e a sessão do Conselho Consultivo Político do Povo Chinês. O que é esse Conselho Consultivo? Foi formado em 1945 para reunir as maiores personalidades do país no esporte, na ciência, na educação, na cultura e tudo, para ouvir dessas pessoas, do programa consultivo, o que eles acham do país. Então, são as 2 sessões. Nessas 2 sessões foi discutido o 15º Plano Quinquenal,
O que a China vai fazer nos próximos 5 anos. Mas ao largo dessa discussão, que aliás é um plano que tem que ser lido, para quem quer entender o futuro do mundo, tem que ler esse plano, qual foi a grande discussão ao largo do 15º plano quinquenal hoje, nessas 2 sessões? Foi a questão dos motoristas de aplicativo, ou de táxi, ou chamado iFood, né? Só que lá do iFood na China é uma moto, né? O cara altamente protegido, com capacete, com capa. Todos iguaizinhos, capacete igualzinho. Ou seja, na China, a discussão sobre essa questão dos motoristas de aplicativo, ela está mobilizando a sociedade. No Brasil, o iFood não quer nem saber de sentar com os trabalhadores para discutir esse negócio. Hoje, uma pessoa entrega uma comida na sua casa, numa bicicleta, andando 3 km numa ladeira, para cima, por R$5, pessoal. E as pessoas querem falar da China, querem falar não vocês não, tá? Mas querem colocar essa discussão na roda, muitas vezes, para nos desconstruir, enquanto que o Brasil passa uma discussão dessa, por esse tipo de situação. A gente faz de conta que não é com a gente recebe a comida em casa desse pessoal e não sabe? Eu acho que o buraco é muito mais embaixo em relação a isso, mas enfim, é o estado da arte do debate, né? Ó, o Geraldo Cruz comentou aqui, ó, é das 9 da manhã até 9 da noite, 6 dias por semana. Acho que é essa a questão que falam 9 e meia, né? Agora, Elias, por exemplo, viralizou um vídeo na internet que é um chinês dando uma entrevista, acho que para um podcast. E aí ele fala assim, que o brasileiro quer muito direito. E por isso que muito chinês vem trabalhar no Brasil, porque o chinês não está tão preocupado com tanto direito, mas sim em trabalhar e construir riqueza. E viralizou esse Reels, né? Porque o que ele quis dizer? Que o chinês, quando vem pro Brasil, ele quer trabalhar. Então ele fala assim, brasileiro quer muito direito, fica em casa lá, ganhando, assistencialismo, e a gente deixa o chinês trabalhar, e o chinês produz riqueza. Ele até brinca assim, o chinês compra sua mansão aqui no Brasil. Isso viralizou. E aí, por isso que eu acho que a Carol fez a pergunta, e eu fiquei com isso. Lá, as indústrias chinesas, pelo que você falou, não é tão assim, então, um negócio assim, ele tem que seguir um... Isso é verdade e mentira o que ele falou, tá? Não, mentira, termina de... É que viralizou muito isso que ele quis dizer. Acho que é verdade e mentira. Por que é verdade e mentira? Primeiro que você quer falar... Não, pode falar. É verdade que os chineses querem trabalhar. E aqui nós temos que entrar no mindset do oriental, que é completamente diferente do ocidental. Existe uma cultura do trabalho no Oriente que nós precisamos compreender. Até para compreender essa questão de escala de horário. Na China, por exemplo, as pessoas no comércio é todo dia. Sabe? Uma coisa que é absurda, entendeu? Inclusive. Agora, eles querem trabalhar, mas no caso da China, os dados dizem isso, os radares sobre greve demonstram isso, o povo chinês quer cada vez mais direitos também. Existe um movimento na China hoje de jovens que quer saber do seguinte, descansar. Só quer descansar? Existe um movimento hoje na China que eu acho um movimento legítimo, inclusive. Até porque no socialismo tem que ter luta de classes. Mas você não trabalha e só descansa? Não entendi. Acho que é um esticar de corda. Do seguinte, eu tô cansado de trabalhar, quero ter tempo para descanso. Tipo escala 6 por 1 no Brasil. Ah, não, mas eles trabalham e descansam. Eu não entendi o que mas você quis dizer. É uma metáfora para dizer o seguinte, olha, tira uma foto do cara no jardim, assim, no parque deitado ali o dia inteiro. Sim, aham. Isso é o quê? Uma forma de chamar a atenção para a necessidade do lazer, a necessidade do... Existe esse movimento muito forte na China hoje. Então, o que acontece? Na medida que o processo de urbanização avança na China, né, todas essas questões que eu chamo de questões do processo de urbanização, que é a luta por direitos, a luta por direitos reprodutivos, o feminismo, o movimento LGBTQIA+, ou seja, todos esses movimentos, eles acabam florando com o processo de urbanização. E a China só tem 50% da sua população urbanizada. Tá? Nega o Brasil, que é quase varia de 80% a 90% do nosso processo de urbanização, o nosso índice. Na China é 50% só da população urbanizada. Então essas pautas por direitos, etc., tendem a aumentar cada vez mais na China, na medida que mais pessoas se transferem do campo à cidade. Acho que a gente tem que analisar assim que tudo é uma evolução histórica, né, gente? Você tem que... Não é do dia pra noite, O importante é que você está evoluindo, né? Você saiu de um país, mais de extrema pobreza, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, que inclusive tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, isso é uma evolução histórica. Então você estava num país, no pós-guerra, extremamente destruído, né? Com a população gigantesca. Passando fome. Camponesa, na sua essência, passando fome. Então você vê nos planos da China, a primeira preocupação lá era produzir alimentos. Sim. Depois veio... que olha a história da China, veio a parte da industrialização, que eles, obviamente, não evoluíram muito, mas em 79, com o Deng Xiaoping, com os primeiros planos quinquenais, isso está no livro do Paul Kennedy, relembrando que o Elias falou aqui do investimento em guerra, o livro do Paul Kennedy é de 88. Ele analisa a China, analisa as grandes nações, China, Japão, Estados Unidos, e está lá, a prioridade da China era as 4 modernizações, a militar era a 4ª na prioridade, era agricultura, ciência, indústria e defesa. Né? E a China investiu em defesa o suficiente, eu sempre brinco, né? Não está escrito, mas é uma leitura que a gente consegue fazer. Ele investiu o suficiente para não se tornar uma ameaça para os seus vizinhos, inclusive para a Rússia, que era a grande preocupação em algum momento era com a Rússia, né? Não se tornar uma ameaça para os seus vizinhos, mas não tão forte para ser uma ameaça, mas não tão fraco para ser invadido. Então eles investiram o suficiente em defesa
durante todo esse período, porque eles acreditavam que eles primeiro precisavam investir em indústria e agricultura, primeiro para ter segurança alimentar e tirar as pessoas da pobreza, na indústria para você começar a fazer sua primeira evolução em direção a ser uma grande economia, né? E em ciência, que é a base de tudo. E a defesa era a quarta prioridade. Então, você saiu de uma população extremamente carente, passando fome, e quando você olha os 15, está no 15º plano quinquenal, a classe trabalhadora sempre está em evolução, em melhores condições salariais e mais direitos. Aliás, os salários na China, nos últimos 20 anos, os salários na China cresceram acima do PIB, da inflação e da produtividade.